Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Rinos. Sabe, pense em uma ocasião em que seu celular vibrou com uma mensagem encaminhada por um parente, alertando sobre algum novo risco à saúde. Ela parece oficial, soa assustadora e antes que você perceba, já está se perguntando no que acreditar. A ansiedade de tentar descobrir se uma publicação na internet é verdadeira ou falsa já se tornou uma parte muito familiar da vida digital moderna. Hoje, no nosso programa, vamos analisar um artigo fascinante intitulado Find the Fake: Boosting Resistance to Health Misinformation in Jordan with a WhatsApp Chatbot Game. Ele realmente explora como esses momentos digitais do dia a dia podem se transformar em enormes desafios para as políticas públicas. Exatamente, porque a informação incorreta e a desinformação agora estão classificadas entre os 32 riscos globais mais graves. Não se trata apenas de confusão. Os custos diretos em diferentes países e setores foram estimados em cerca de 78 bilhões de dólares americanos em 2019. É um preço impressionante a se pagar por informações erradas. Sem dúvida, e o problema é igualmente visível em nível local. Vamos pegar a Jordânia como exemplo, onde um estudo constatou que cerca de um quarto dos participantes acreditava que as vacinas continham microchips. Não é surpresa, então, que a cobertura vacinal contra a Covid-19 na Jordânia ainda estivesse abaixo de 50% da população em março de 2023, quando a pandemia já estava chegando ao fim. Imagine um pai ou uma mãe rolando a tela do celular na sala de espera de uma clínica, tentando tomar a decisão certa enquanto rumores invisíveis trabalham ativamente contra tratamentos eficazes. Exatamente. E esse ceticismo não para em uma única doença. Ele pode se espalhar e afetar a confiança em outros cuidados de saúde, como as vacinas para o sarampo, para as quais vimos aumentos recentes no surto. Então, como combatemos algo que se espalha com tanta facilidade? Bom, um experimento randomizado recente testou uma solução realmente inovadora na Jordânia, com 2.851 participantes. Eles utilizaram um chatbot no WhatsApp para avaliar a chamada inoculação psicológica, ou seja, a prevenção antecipada contra a desinformação. Por meio de um chatbot chamado Find the Fake, os usuários aprendiam a identificar táticas como manipulação emocional, falsos especialistas e imagens alteradas, avaliando se as mensagens eram enganosas ou confiáveis, enquanto recebiam feedback imediato e gamificado por meio de pontuações e medalhas. Eu adoro esse conceito. É literalmente como dar uma vacina para a mente antes que ela seja infectada. Essa é exatamente a ideia. E isso nos leva à primeira grande conclusão para as políticas públicas. Ferramentas abrangentes de inoculação digital, baseadas em gamificação e voltadas a ensinar pessoas a distinguir informações enganosas de informações confiáveis, podem melhorar a capacidade do público de detectar desinformação. Mas há um detalhe crucial. É aqui que a coisa fica interessante, porque eles testaram 5 abordagens diferentes para descobrir o que realmente funciona, certo? Sim, 5 grupos de estudo. Havia uma inoculação completa por jogo de chatbot, que apresentava exemplos verdadeiros e falsos, e uma inoculação breve por jogo de chatbot, que mostrava apenas exemplos falsos. E eles também testaram infográficos que ensinavam as mesmas técnicas enganosas, uma abordagem mais passiva para o público do que um jogo, além de um infográfico placebo sobre segurança viária e um grupo de controle padrão que somente respondeu ao questionário de avaliação. Exatamente. Os resultados para a detecção de desinformação foram reveladores. O jogo completo aumentou a precisão na identificação de desinformação em 0,29 desvios padrão comparado ao placebo.
Ah, então ele realmente ajudou as pessoas a identificar manchetes enganosas, mas também a reconhecer as que não eram enganosas? Isso mesmo, ele aumentou as avaliações de desinformação para manchetes enganosas em 0,16 desvios padrão e reduziu essas avaliações para manchetes verdadeiras em 0,22, ou seja, equilibrou muito bem o julgamento dos participantes. Mas o que aconteceu com o jogo breve, que mostrava apenas exemplos falsos? Esse é um daqueles momentos clássicos em que o desenho da política parece lógico, mas a psicologia humana coloca um obstáculo no caminho. Houve melhora no desempenho, mas ela foi impulsionada exclusivamente pelo aumento da capacidade de identificar notícias falsas. Então ele não ajudou em nada a avaliar corretamente as manchetes verdadeiras e confiáveis? De forma alguma. E os infográficos também não melhoraram significativamente a precisão na diferenciação entre informações enganosas e confiáveis. O que nos leva à parte realmente complicada para os formuladores de políticas, porque não se trata apenas de identificar notícias falsas, mas também de decidir o que as pessoas escolhem compartilhar com amigos e familiares. Exatamente. E em relação ao compartilhamento, o jogo completo reduziu a intenção de compartilhar manchetes enganosas em 0,30 desvios padrão, sem afetar o compartilhamento de manchetes verdadeiras. Isso é realmente impressionante. É mesmo, mas o jogo breve teve um enorme efeito contrário ao esperado. Ele reduziu o compartilhamento de manchetes falsas em 0,33 desvios padrão, mas também reduziu o compartilhamento de manchetes não enganosas. Qual, então, simplesmente expor as pessoas a exemplos falsos fez com que elas ficassem céticas em relação a compartilhar qualquer informação, até mesmo as corretas. Exatamente. Os usuários se tornaram muito mais conservadores ao compartilhar conteúdo. Portanto, a implicação para as políticas públicas é clara. Pode ser benéfico contrastar informações verdadeiras e falsas para evitar um ceticismo generalizado em relação a todas as informações de saúde. Isso conecta tudo para mim. É como ensinar alguém a identificar notas falsificadas mostrando apenas notas falsas. De repente, a pessoa também deixa de confiar no dinheiro verdadeiro. Essa é uma analogia perfeita. E isso nos leva à nossa segunda grande conclusão, que diz respeito à forma como entregamos essas ferramentas por meio de plataformas de mídia social amplamente utilizadas, como o WhatsApp. Levar a educação em saúde diretamente para o WhatsApp faz muito sentido para alcançar pessoas com menor alfabetização digital, em vez de obrigá-las a navegar por um site complicado. Exatamente. Isso oferece um canal amigável e escalável. E os usuários realmente queriam compartilhar esta intervenção com outras pessoas, não é isso? Sim, os usuários tanto do jogo breve quanto do jogo completo mostraram maior disposição a recomendá-lo a outras pessoas do que aqueles que só leram os infográficos. Alguns dos nossos ouvintes que trabalham com o desenho de intervenções públicas vão reconhecer imediatamente a tensão aqui, porque a questão é como evitar que as pessoas simplesmente desistam no meio do caminho. Esse é o clássico equilíbrio entre abandono e escala. O jogo completo tinha um tempo mediano de conclusão de 10 minutos, que naturalmente levou a uma taxa maior de abandono durante a intervenção. 10 minutos são uma eternidade em um smartphone. Sem dúvida, o jogo breve levava 7 minutos e os infográficos passivos apenas 4. Portanto, os formuladores de política precisam avaliar cuidadosamente o objetivo da intervenção. A ampla disseminação de infográficos exige pouquíssimos recursos e expõe grandes populações à mensagem. Mas as intervenções ativas e gamificadas exigem mais tempo dos usuários e produzem uma resistência cognitiva significativamente mais forte. Isso prova que construir confiança em política pública não é apenas uma questão de divulgar fatos, é de envolver a mente humana de forma cuidadosa e estratégica. Não poderia concordar mais. Quando nos afastamos um pouco dos dados, a parte mais empolgante é que agora temos ferramentas escaláveis e verificáveis que podem ensinar ativamente as comunidades a filtrar o ruído informacional. É um passo muito promissor para proteger a saúde pública e construir uma verdadeira resiliência na era digital. É com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site
Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.